Na penumbra da sala de espera, onde o tempo parecia se arrastar em câmera lenta, o coração de Ana batia em um ritmo descompassado, um tambor frenético ecoando o desespero que a consumia. A imagem do pai, pálido e frágil, sendo conduzido pelos corredores do hospital em uma maca, era um fardo pesado demais para suportar. Cada passo que o afastava dela era um golpe em sua alma, um prenúncio de um futuro incerto. Ela observava a cena com uma dor que se manifestava fisicamente, um aperto no peito que dificultava a respiração. Aquele momento, envolto em uma névoa de apreensão, era o prelúdio de uma reviravolta que ela jamais poderia ter antecipado, um ponto de inflexão que reescreveria a narrativa de sua própria existência. Você já sentiu o peso do mundo nas costas? A angústia de ver alguém que você ama fragilizado? E se eu te dissesse que, por trás daquele sofrimento, um ato de amor inimaginável estava prestes a desabrochar? Se você crê em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga "Amém, eu creio" nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte para nós de onde você está assistindo este vídeo. Por anos a fio, Ana carregou consigo uma companheira silenciosa, uma condição insidiosa que se instalara em seus rins sem alarde. Era como uma sombra persistente, um sussurro constante de que algo não estava certo, mas que ela, em sua juventude e na correria da vida, havia aprendido a ignorar. Os sintomas, sutis a princípio, eram como pequenos avisos que o corpo enviava, mas que a mente, atarefada com os afazeres cotidianos, relegava a segundo plano. Cansaço persistente, uma leve indisposição que se tornava rotina, uma sede incomum que parecia nunca ser saciada. Pequenos sinais que isoladamente não levantavam suspeitas, mas que em retrospecto formavam um quadro preocupante. Era a normalização do incomum, a aceitação da fadiga como parte intrínseca da vida moderna, especialmente para um jovem adulto imerso em responsabilidades e ambições. Ela sentia que algo estava errado. Mas a falta de conhecimento e a crença de que era apenas uma fase passageira a mantiveram alheia à gravidade do que se desenrolava em seu interior. Uma negação sutil, uma forma de autoproteção contra uma verdade que parecia assustadora demais para ser confrontada. A jornada de Ana, no entanto, estava prestes a tomar um rumo inesperado, impulsionada pela descoberta de seu pai. Ele, com a sabedoria e a intuição de quem ama profundamente, percebeu a gravidade da situação que Ana teimava em minimizar. O que ele viu, além dos sintomas superficiais, foi a lenta deterioração de um órgão vital, o comprometimento silencioso que ameaçava apagar o brilho da vida de sua filha. A notícia caiu como um raio em céu azul. Um alerta sombrio que a fez encarar a realidade de frente. O diagnóstico não era apenas um termo médico, mas a representação tangível de um perigo iminente. Os rins, essenciais para a filtragem do corpo, estavam falhando, incapazes de realizar suas funções vitais. A condição, antes uma sombra incômoda, agora se materializava como uma ameaça concreta, um relógio que marcava um tempo cada vez mais escasso. Era o momento em que a vida, com sua crueldade e sua beleza, exigia atenção, forçando uma pausa na rotina, um confronto com a própria vulnerabilidade. Então, em um ato de amor que transcendeu qualquer explicação lógica, seu pai tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Sem sequer cogitar o impacto em sua própria saúde ou o pesar que causaria à família, ele decidiu doar um de seus rins. Era um gesto de sacrifício puro, um transplante de esperança oferecido em silêncio. Ele sabia que ela tinha uma vida inteira pela frente, um futuro repleto de sonhos a serem realizados, planos a serem traçados, a juventude pulsante que clamava por ser vivida. Diante da possibilidade de perder sua filha,
A dor do pai se transformou em uma força motriz, uma determinação inabalável de assegurar que ela tivesse a chance de desfrutar de tudo o que a vida tinha a oferecer. A decisão, tomada em um momento de extrema tensão e amor incondicional, ecoaria por toda a história, um testemunho do poder transformador do sacrifício. Enquanto Ana, em seu estado de vulnerabilidade, observava a figura do pai ser levada, alheia ao que estava para acontecer, uma equipe médica se preparava para realizar o procedimento que seria a linha divisória entre a vida e a doença. A sala de cirurgia, um palco de alta tecnologia e esperança, guardava em seu interior a promessa de um novo começo. A complexidade do transplante, a precisão exigida, tudo conspirava para um desfecho que, para muitos, seria apenas mais um procedimento médico. No entanto, para Ana e sua família, e para todos que testemunhariam essa história, seria um milagre em movimento, uma demonstração palpável do amor que move o mundo. A incerteza pairava no ar, mas sob ela, uma corrente de fé e esperança se fortalecia, impulsionada pelo ato altruísta de um pai. A história que se desenrolava ali, nas entranhas de um hospital, era mais do que um relato de avanços médicos. Era a narração de um amor que desafiava os limites, um sacrifício que ecoaria como um hino à vida. E o mais surpreendente estava por vir, algo que a faria questionar tudo o que sabia sobre a força do amor familiar. A notícia, quando finalmente chegou, desmantelou as barreiras de dor e incerteza que envolviam Ana. Ao despertar, confusa e ainda sob o efeito da anestesia, ela foi confrontada com a verdade avassaladora. O gesto de seu pai, o sacrifício que ele havia feito em seu nome, a fez desabar em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda, um misto de gratidão, admiração e um amor que transbordava. O impacto daquela revelação foi tão poderoso que tocou a todos que presenciaram o momento, desde a equipe médica, acostumada a lidar com dramas humanos, até os familiares que aguardavam ansiosamente do lado de fora. Aquele transplante não foi apenas um procedimento cirúrgico. Foi a materialização do amor incondicional, um elo de força e esperança que uniu duas vidas de forma indelével. A história de Ana e seu pai se tornou um farol, iluminando o poder da família e a capacidade humana de superar adversidades através do amor e do sacrifício. A vida, em sua sabedoria muitas vezes cruel, nos apresenta cenários que testam nossos limites, que nos forçam a encarar a fragilidade da existência e, paradoxalmente, a descobrir a força que reside em nós. Ana, em sua juventude, estava prestes a ser catapultada para esse universo de aprendizado, onde os ensinamentos mais profundos não vêm de livros ou palestras, mas da vivência crua e da superação. Seus rins, outrora silenciosos em sua falha, agora enviavam sinais mais claros, exigindo atenção. Era o corpo clamando por socorro, um lembrete constante de que a saúde não é um bem inabalável, mas sim um tesouro a ser cultivado com vigilância e cuidado. A condição renal, muitas vezes negligenciada em seus estágios iniciais, pode evoluir para quadros graves, comprometendo não apenas a qualidade de vida, mas a própria sobrevivência. A falta de conhecimento sobre os sintomas, a tendência a minimizar desconfortos, tudo isso contribui para que muitos, assim como Ana, permaneçam alheios ao perigo que espreita. O cansaço que ela sentia não era apenas fruto de longas jornadas de trabalho ou noites mal dormidas. Era o reflexo de um corpo lutando para manter suas funções básicas. A pele pálida, a perda de apetite, o inchaço nas pernas e tornozelos eram sinais que, se interpretados corretamente, poderiam ter alertado para a gravidade da situação. A pressão arterial elevada, outra companheira silenciosa de muitas doenças renais, também se instalava, aumentando o risco de complicações ainda mais sérias. A urina com espuma ou sangue, dores nas costas, alterações na frequência urinária,
são todos indicativos que não devem ser ignorados. A educação sobre a saúde renal é fundamental, capacitando as pessoas a reconhecerem esses sinais e a buscarem ajuda médica a tempo. A prevenção, através de hábitos saudáveis como uma dieta equilibrada, hidratação adequada e controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, é a chave para a manutenção da saúde dos rins. A decisão de seu pai, portanto, não foi apenas um ato de amor, mas um despertar para uma realidade que Ana precisava encarar. Ele, com sua visão aguçada, percebeu que a juventude de sua filha não era um escudo contra as adversidades da vida, mas sim um motivo a mais para protegê-la, para garantir que ela tivesse a oportunidade de vivenciar todas as suas fases com saúde e vitalidade. O transplante de rim, um procedimento complexo e delicado, era a ponte que a levaria de volta a uma vida plena. A cirurgia em si exigia uma equipe altamente qualificada, tecnologia de ponta e um acompanhamento pós-operatório rigoroso. A compatibilidade entre doador e receptor é um fator crucial, e a ligação familiar, como no caso de Ana e seu pai, frequentemente aumenta as chances de sucesso. O impacto psicológico de tal evento também é imenso, tanto para o doador quanto para o receptor. Para o doador, a cirurgia representa um risco à sua própria saúde, um sacrifício que demanda força emocional. Para o receptor, a dádiva de uma nova vida, proporcionada pelo ato de amor de outra pessoa, pode gerar sentimentos de gratidão avassaladora, mas também a pressão de honrar esse presente. A recuperação de um transplante renal é um processo gradual que exige paciência, disciplina e um compromisso contínuo com o tratamento médico. A medicação para evitar a rejeição do órgão, as consultas regulares, as mudanças na dieta e no estilo de vida, tudo isso faz parte da nova realidade do paciente transplantado. No entanto, a história de Ana vai além dos aspectos médicos e emocionais. Ela se torna um símbolo do poder do amor familiar, da resiliência humana e da importância de valorizarmos a saúde antes que ela nos falte. O gesto de seu pai, um homem comum que, diante de uma situação extraordinária, revelou uma força e um amor incomensuráveis, inspira a todos nós a refletirmos sobre nossos próprios laços e sobre o que realmente importa na vida. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer, alimentada pelo amor e pela determinação. A jornada de Ana, marcada por essa provação e por esse ato de redenção, é um testemunho da capacidade humana de superar desafios e de encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas. A história de Ana e seu pai, que se desenrolou em um cenário que poderia ser qualquer cidade do mundo onde o amor e a ciência se encontram, nos convida a uma profunda reflexão. Quantas vezes negligenciamos os sinais que nosso corpo nos envia, atribuindo-os ao estresse ou à fadiga passageira? Quantas vezes deixamos para depois a visita ao médico, adiando o cuidado com a nossa própria saúde? A condição renal, como tantas outras, é insidiosa em seus estágios iniciais, mas devastadora em suas consequências se não for tratada a tempo. A história nos ensina que a prevenção é o melhor remédio e que o amor, em suas mais diversas formas, é a força capaz de mover montanhas e, em casos como este, de transplantar a própria esperança. Aquele momento na sala de espera, onde a angústia de Ana se misturava à esperança silenciosa de seu pai, foi o catalisador de uma transformação. Ele, com a sabedoria de quem entende que a vida é um presente precioso, agiu sem hesitação. Seus rins, outrora guardiões de sua própria saúde, tornaram-se a promessa de um futuro para sua filha. A cirurgia, um ato de coragem e ciência, selou esse pacto de amor. Quando Ana acordou e compreendeu a magnitude do sacrifício de seu pai, as lágrimas que rolaram por seu rosto não eram apenas de alívio, mas de uma profunda gratidão que a impulsionou a valorizar cada novo dia.
O gesto transcendeu o ato médico, tocando a alma de todos que testemunharam a força desse vínculo familiar. Essa narrativa, permeada por elementos de sacrifício, amor incondicional e a resiliência do espírito humano, serve como um poderoso lembrete. É um convite para que olhemos para dentro de nós mesmos e para os nossos entes queridos com mais atenção e carinho. A saúde, muitas vezes dada como certa, é o alicerce de uma vida plena, e cuidar dela é um ato de amor próprio e para com aqueles que amamos. A história de Ana e seu pai é uma inspiração, uma prova de que, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, o amor é capaz de operar milagres e de nos guiar rumo a um futuro mais brilhante. A vida nos apresenta desafios que, por vezes, parecem intransponíveis. No entanto, a capacidade humana de amar e de se sacrificar em nome desse amor é uma força extraordinária. O caso de Ana e seu pai é um testemunho vibrante desse poder, uma história que ecoa a importância de cuidarmos de nossa saúde e de valorizarmos os laços que nos unem. Que essa narrativa sirva de inspiração para que todos possamos olhar com mais atenção para os sinais de nosso corpo e para o amor que nos cerca. Acompanhe nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais histórias inspiradoras e dicas valiosas para uma vida mais saudável e plena. O que você achou dessa história? Compartilhe suas impressões nos comentários e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e amor. A jornada de recuperação de Ana, após o transplante, não foi apenas um período de cicatrização física, mas um mergulho profundo na arte da resiliência e na redefinição da própria força. O corpo, antes um campo de batalha silencioso, agora precisava de atenção meticulosa e de uma nova compreensão de seus limites e capacidades. Cada dia era um passo calculado em direção à normalidade, mas uma normalidade transformada, tingida pela consciência da fragilidade e pela gratidão pelo presente que lhe fora concedido. A medicação imunossupressora, por exemplo, uma necessidade constante para evitar a rejeição do órgão transplantado, trazia consigo um conjunto de cuidados específicos. A necessidade de monitorar a pressão arterial com frequência, de estar atenta a qualquer sinal de infecção, de evitar alimentos que pudessem apresentar riscos, tudo isso se tornou parte integrante de sua rotina. Era um aprendizado contínuo sobre como navegar o mundo com um órgão que, embora vital, era um corpo estranho, requerendo um equilíbrio delicado para coexistir harmoniosamente. Ademais, a dimensão psicológica desse processo era igualmente desafiadora. A gratidão pelo gesto do pai, embora genuína e avassaladora, por vezes se misturava a um sentimento de dívida, uma pressão sutil para merecer aquele sacrifício. Essa carga emocional, muitas vezes não verbalizada, podia se manifestar como ansiedade ou uma busca incessante por perfeição em sua recuperação. A necessidade de reconstruir a confiança em seu próprio corpo, antes traído por uma doença silenciosa, era um processo gradual. Era preciso aprender a escutar os sinais sutis que o novo rim enviava, distinguindo o desconforto normal da recuperação de um sinal de alerta. Essa nova sintonia com o próprio corpo exigia paciência e autocompaixão, qualidades que Ana estava aprendendo a cultivar a cada dia. Nesse ínterim, a experiência forçou uma reavaliação de suas prioridades e de sua perspectiva de vida. A juventude, antes vista como um período de invencibilidade, agora era encarada com uma nova apreciação, um reconhecimento de sua preciosidade e da importância de aproveitá-la plenamente. Os sonhos e planos que antes pareciam distantes e inatingíveis, agora ganhavam um contorno mais nítido, impulsionados pela urgência de viver intensamente. Ana percebeu que a verdadeira força não residia na ausência de fragilidade, mas na capacidade de enfrentar essa fragilidade com coragem e determinação.
O transplante não era um ponto final, mas o início de um novo capítulo, onde a gratidão se transformava em ação e a consciência da mortalidade em um chamado à vida. Em contrapartida, o impacto desse evento se estendeu para além do âmbito pessoal de Ana. A história de seu pai, um ato de amor altruísta que desafiou os limites da compreensão, ressoou profundamente na comunidade. Serviu como um farol, iluminando a importância da doação de órgãos e desmistificando, em certa medida, o processo. A coragem de seu pai, um homem que não hesitou em oferecer parte de si para salvar a vida de sua filha, inspirou outros a considerarem a doação, a romperem com o medo e a abraçarem a possibilidade de serem agentes de esperança para outras famílias. Essa corrente de solidariedade que emanou de um gesto individual demonstrou o poder transformador de um ato de compaixão em larga escala, evidenciando como a generosidade de um pode impactar positivamente a vida de muitos. Portanto, a recuperação de Ana não foi apenas um retorno à saúde física, mas uma jornada de autodescoberta e fortalecimento interior. Ela aprendeu que a vida, com suas incertezas e desafios, também é repleta de oportunidades para o crescimento e para a demonstração do amor em sua forma mais pura. A experiência com o transplante renal, embora dolorosa em sua origem, a capacitou a abraçar a vida com uma nova perspectiva, valorizando cada momento e cada conexão humana. A força que ela descobriu em si mesma e a que testemunhou no gesto de seu pai tornou-se a base para um futuro onde a gratidão e a esperança seriam suas bússolas. Adicionalmente, a questão da saúde mental pós-transplante ganhou destaque. O impacto psicológico de ter passado por uma doença grave e por uma cirurgia de grande porte não se dissipava imediatamente. A ansiedade em relação à rejeição do órgão, o medo de uma recaída, ou até mesmo a sensação de perda da vida antiga, eram sentimentos que Ana precisou aprender a processar. A busca por apoio psicológico profissional tornou-se uma ferramenta valiosa nesse processo, oferecendo um espaço seguro para explorar essas emoções e desenvolver estratégias de enfrentamento. A prática de mindfulness e outras técnicas de relaxamento, que ela começou a incorporar em sua rotina, também desempenharam um papel crucial na gestão do estresse e na promoção do bem-estar emocional. Essa atenção à saúde mental não era um luxo, mas uma necessidade intrínseca para a integralidade de sua recuperação e para a construção de uma vida plena e equilibrada. Por conseguinte, a experiência de Ana, desde o diagnóstico até a recuperação pós-transplante, revelou a intrincada teia que conecta a saúde física, mental e social. O transplante renal, embora um marco médico e um ato de amor sublime, foi apenas o início de um processo contínuo de adaptação e aprendizado. A força de vontade de Ana, aliada ao apoio inabalável de seu pai e à expertise da equipe médica, permitiu que ela não apenas sobrevivesse, mas prosperasse, transformando um momento de crise em uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Sua jornada ilustra vividamente que a verdadeira cura vai além da remissão da doença, abrangendo a reconstrução da vida em sua totalidade. A reintegração de Ana ao cotidiano, após o transplante, desdobrou-se em uma nova paisagem de desafios e descobertas, centrada na gestão da imunossupressão e suas implicações. A batalha contra a rejeição do órgão transplantado, travada diariamente através de uma complexa farmacopeia, exigia uma disciplina férrea que transcendia a mera memorização de dosagens. Tratava-se de internalizar a compreensão de que cada comprimido não era apenas um medicamento, mas um escudo protetor, uma linha de defesa ativa contra a resposta imune natural do corpo, que, em sua essência, via o novo rim como um invasor.
A constante vigilância contra infecções oportunistas, um risco amplificado pela supressão do sistema imunológico, demandava uma reconfiguração completa de seus hábitos de higiene e de sua interação com o ambiente. A escolha de frequentar locais menos aglomerados, a atenção redobrada em ambientes de saúde e a prática rigorosa da lavagem das mãos tornaram-se rituais indispensáveis, não por medo, mas por uma profunda consciência da fragilidade da saúde recém-conquistada. Para além da esfera física, a dimensão psicológica dessa nova realidade impunha seus próprios dilemas. A euforia inicial de sobreviver e de ter uma segunda chance muitas vezes dava lugar a uma ansiedade latente. O temor da rejeição, um fantasma que pairava sobre todos os transplantados, manifestava-se em preocupações constantes sobre qualquer sintoma incomum, qualquer alteração mínima em seu bem-estar. Essa vigilância, embora necessária, podia se tornar exaustiva, gerando um estado de hipervigilância que dificultava o relaxamento e a plena fruição da vida. A construção de uma resiliência emocional sólida, portanto, tornou-se um componente tão vital quanto a adesão rigorosa ao tratamento médico. Isso implicava em aprender a diferenciar um desconforto passageiro de um sinal de alerta, a confiar na avaliação médica e a desenvolver mecanismos de enfrentamento para gerenciar a ansiedade, como técnicas de respiração profunda ou a prática de atividades que trouxessem prazer e relaxamento. Ademais, a redefinição das relações interpessoais representava outro pilar fundamental na jornada de Anna. A dinâmica familiar, antes centrada no cuidado e na superação da doença, evoluiu para um novo patamar de interdependência e apoio mútuo. O pai, que havia feito o sacrifício supremo, agora observava a filha florescer com um misto de alívio e orgulho, mas também com a necessidade de se adaptar a um novo papel, onde o cuidado direto dava lugar a um suporte mais sutil e encorajador. Outros membros da família, amigos e colegas de trabalho, por sua vez, precisaram ser educados sobre as particularidades da condição de Anna. A compreensão de suas limitações, a empatia para com seus receios e a disposição para adaptar atividades sociais, como evitar ambientes de risco ou a compreensão de que um simples resfriado podia ter implicações mais sérias para ela, eram essenciais para a manutenção de laços saudáveis e significativos. A comunicação aberta e honesta sobre suas necessidades tornou-se a chave para navegar essas interações, transformando potenciais mal-entendidos em oportunidades de aprofundar a conexão. Outro aspecto crucial na reintegração de Anna à vida foi a reconfiguração de sua identidade profissional e pessoal. A experiência de quase morte e o renascimento através do transplante imprimiram uma nova perspectiva sobre o propósito de vida e a importância de perseguir objetivos significativos. A busca por uma carreira que não apenas proporcionasse estabilidade financeira, mas que também trouxesse realização pessoal e um senso de contribuição, tornou-se uma prioridade. A necessidade de conciliar as exigências do trabalho com os cuidados médicos, incluindo consultas regulares e a possibilidade de afastamentos temporários, demandou uma abordagem estratégica e flexível. A exploração de carreiras que permitissem maior autonomia, como o trabalho remoto ou o empreendedorismo, ou a busca por ambientes de trabalho que valorizassem o bem-estar e a saúde de seus colaboradores, tornaram-se opções a serem consideradas. A jornada de Anna, portanto, não se limitou à recuperação física, mas abrangeu uma profunda reavaliação e reconstrução de sua identidade, alinhando seus objetivos de vida com sua nova realidade e com o profundo valor que agora atribuía à saúde e à vida. Ao entrelaçar as diversas facetas dessa narrativa, percebe-se uma convergência sutil, mas poderosa, de princípios que moldam a resiliência humana. A jornada nos conduziu através de momentos de profunda vulnerabilidade,
onde a linha tênue entre a esperança e o desespero parecia se esvanecer, e, em contrapartida, revelou a força inata que emerge quando confrontamos nossas limitações. O que antes se apresentava como um emaranhado de desafios isolados, agora se revela como um tapeçar intrincado, onde cada fio, seja ele de adversidade, sacrifício ou redenção, contribui para a robustez do todo. A compreensão de que a existência é um fluxo contínuo de adaptação, onde a aceitação de nossas fragilidades não é um sinal de fraqueza, mas sim um portal para uma força mais autêntica, torna-se cada vez mais palpável. Nesse percurso, a consciência que se adquire é a de que a verdadeira maestria reside não no controle absoluto, mas na sabedoria de discernir aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que, por sua própria natureza, transcende nossa influência. A jornada nos instiga a contemplar a metamorfose que ocorre quando abraçamos essa distinção, permitindo que a serenidade floresça em meio ao turbilhão das circunstâncias externas. É como observar um rio que, ao encontrar um obstáculo rochoso, não se detém, mas encontra um novo curso, adaptando-se e seguindo adiante com uma força renovada, moldando a paisagem ao seu redor. A sabedoria acumulada ao longo dessas etapas nos prepara para a etapa final, onde a compreensão se aprofunda e as lições se consolidam. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que a força de um indivíduo não é medida apenas por sua capacidade de resistir às tempestades, mas, sobretudo, por sua habilidade de encontrar um porto seguro dentro de si mesmo. A serenidade que se busca não é a ausência de desafios, mas a capacidade de navegar por eles com clareza e propósito. A transição para a conclusão se desenha, portanto, não como um ponto final, mas como a consolidação de um novo horizonte de percepção, onde os aprendizados se integram e a sabedoria se revela em sua forma mais pura e aplicável. A preparação para o desfecho final reside na assimilação dessas verdades, na internalização de que a jornada de autodescoberta é um processo contínuo, cujos frutos mais doces são colhidos na serenidade que emana da aceitação e da força interior. A jornada de Ana, tecida com os fios da adversidade, do sacrifício e da resiliência, culmina não em um fim, mas em um desvelar contínuo. A experiência do transplante renal, um divisor de águas em sua existência, transcendeu a mera recuperação física para se tornar um portal para uma profunda redefinição de si mesma e de seu lugar no mundo. A fragilidade que antes a assombrava deu lugar a uma força intrínseca, forjada na aceitação e na gratidão. Ela aprendeu que a verdadeira fortaleza não reside na invulnerabilidade, mas na coragem de abraçar a própria vulnerabilidade, de reconhecer que os momentos de maior dificuldade são, paradoxalmente, aqueles que mais nos moldam e nos fortalecem. A vida, em sua sabedoria muitas vezes implacável, ensinou-lhe que a capacidade de adaptação é a arte suprema da existência e que a serenidade não é a ausência de tempestades, mas a habilidade de navegar por elas com um centro de equilíbrio inabalável. O gesto de seu pai, um ato de amor que ressoa nas profundezas da alma humana, transcendeu o ato médico para se tornar um símbolo de esperança e do poder transformador dos laços familiares. A doação de um rim não foi apenas a oferta de um órgão, mas a entrega de um futuro, um testemunho silencioso do amor incondicional que é capaz de superar qualquer obstáculo. Essa história, em sua essência, nos convida a uma reflexão profunda sobre o valor inestimável da vida e sobre a responsabilidade que temos em cuidar dela, tanto em sua dimensão física quanto espiritual. A saúde, muitas vezes tratada como um bem garantido, revela-se, em retrospecto, um tesouro precioso, cuja preservação exige atenção constante e um profundo respeito pelo corpo que nos abriga.
A consciência dessa preciosidade se intensifica quando confrontamos a própria finitude, impulsionando-nos a viver com mais propósito e gratidão. A lição que emana dessa narrativa é que a verdadeira maestria da vida reside na capacidade de discernir o que podemos controlar e o que devemos aceitar. A busca incessante por um domínio absoluto sobre as circunstâncias externas é, em última análise, uma fonte de frustração e sofrimento. Em vez disso, a sabedoria reside em direcionar nossa energia para aquilo que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, nossas reações e nossas ações. Ao internalizarmos essa distinção, encontramos um espaço de liberdade interior, onde a serenidade floresce independentemente das tempestades que nos cercam. A jornada de Ana ilustra que, ao aceitar a impermanência e a incerteza como partes intrínsecas da existência, podemos liberar o peso da ansiedade e abraçar a vida com uma leveza renovada. Portanto, a história de Ana não é apenas um relato de superação, mas um convite à ação. A prática da gratidão, a atenção à saúde, o cultivo de relacionamentos significativos e a busca por um propósito maior são os alicerces sobre os quais construímos uma vida plena e resiliente. A verdadeira jornada, aquela que se inicia após a superação de desafios monumentais, é a de viver cada dia com consciência e intenção, honrando os sacrifícios feitos e as lições aprendidas. A partir de agora, a prática se intensifica. Que possamos levar conosco a força encontrada na vulnerabilidade, a serenidade que emana da aceitação e o amor que nos impulsiona a sermos a melhor versão de nós mesmos, para nós e para aqueles que amamos. A vida é um presente precioso e cada novo amanhecer é uma oportunidade de honrá-lo com coragem, gratidão e um propósito renovado. Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de um homem que, como tantos outros, acreditava que a vida seguia um curso previsível, até que um incômodo aparentemente insignificante se transformou em um pesadelo biológico. Seu Antônio, um senhor de 76 anos, residente em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, personificava a vitalidade da terceira idade. Sua rotina matinal era um ritual sagrado. O sol mal despontava no horizonte e ele já calçava os tênis para sua caminhada diária, um hábito que mantinha com fervor mesmo após a aposentadoria. As ruas tranquilas do bairro, antes palco de sua atividade física reconfortante, tornaram-se, de repente, o cenário de uma batalha silenciosa e inesperada contra um inimigo invisível, alojado em seu próprio corpo. Tudo começou com uma dor peculiar na perna direita. Uma dor que, em sua percepção inicial, não parecia demandar atenção médica especializada. Cansado, má circulação, pensamentos cotidianos que buscavam racionalizar o incômodo e afastá-lo. Afinal, quem, em sã consciência, esperaria que uma simples dor na perna pudesse desencadear uma série de eventos tão alarmantes? A dor, contudo, não cedeu. Pelo contrário, ela evoluiu, teimosa, trazendo consigo um formigamento persistente e uma sensação de peso insuportável. Era como se algo estivesse crescendo, se instalando, desafiando a normalidade e a própria integridade física. A relutância em admitir a gravidade da situação era palpável. Seu Antônio, acostumado à sua autonomia e força, via a dor como um mero aborrecimento passageiro. No entanto, a observação atenta de sua filha, Renata, foi o catalisador para a busca por respostas. Renata, com a sensibilidade e a preocupação inerentes a um laço familiar profundo, percebeu as nuances da dificuldade de seu pai. Não era apenas uma mancadinha, era um sinal de alerta que, ignorado, poderia ter consequências catastróficas. Suas insistentes súplicas ecoaram a preocupação de quem vê um ente querido em perigo, um apelo que finalmente tocou a resistência de seu Antônio.
O caminho até o hospital, ainda que impulsionado pela insistência de Renata, carregava consigo uma dose de apreensão. Os corredores da unidade de saúde, geralmente associados a curas e alívios, tornaram-se o palco de uma revelação que desafiaria as expectativas mais sombrias. Os exames, inicialmente solicitados para investigar a dor persistente, trouxeram à tona uma imagem surpreendente. Uma área inflamada na perna direita, marcada por um orifício minúsculo, quase imperceptível aos olhos desatentos. Esse pequeno ponto, a porta de entrada para o inesperado, guardava um segredo biológico perturbador. A investigação médica, com a precisão que a ciência exige, desvendou a origem do mal. A causa da inflamação não era um trauma comum, nem uma condição vascular usual. A surpresa residia na simplicidade aterradora do agente causador. Uma mosca. Sim, uma mosca comum daquelas que cruzam nossos caminhos diariamente, sem que lhes dediquemos um segundo pensamento, havia sido a responsável por iniciar essa cadeia de eventos. Provavelmente, ao encontrar um pequeno ponto de entrada na pele de seu Antônio, talvez pelo encravado que criara uma microabertura, a mosca depositou seus ovos. O que se seguiu foi um processo natural, porém macabro, de desenvolvimento. O local se tornou um ninho, um ambiente propício para a proliferação de larvas vivas, que começaram a crescer dentro da perna do idoso. É nesse ponto que a história de seu Antônio se torna um convite à reflexão sobre a fragilidade da vida e a importância da atenção aos detalhes, mesmo os mais banais. As larvas, em seu crescimento desenfreado, não eram apenas um incômodo local. Elas estavam ativamente interferindo na circulação sanguínea de sua perna. Uma complicação silenciosa que se agravava a cada dia, com o potencial de desencadear um efeito dominó devastador. A ameaça era real. A possibilidade de as larvas atingirem a corrente sanguínea, desencadeando uma infecção sistêmica grave, com risco de vida. A saúde de seu Antônio pendia de um fio tênue, e a intervenção médica se tornava não apenas necessária, mas urgente. O que você está prestes a descobrir é uma história que nos força a olhar para o nosso próprio corpo com mais atenção, a questionar os sinais que ele nos envia e a valorizar o papel crucial da família em momentos de vulnerabilidade. Como algo tão pequeno, tão comum como uma mosca, pode se tornar um vilão tão perigoso, e como a detecção precoce, impulsionada pelo amor e pela observação de um ente querido, pode ser a chave para reverter quadros que, de outra forma, poderiam se tornar trágicos. Este é o relato de uma batalha contra a miíase cutânea profunda, uma condição rara e chocante que acometeu seu Antônio, mas que carrega lições universais sobre saúde, cuidado e a força dos laços humanos. Você já sentiu alguma dor ou incômodo que ignorou, pensando que era algo passageiro? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se você está gostando dessa história fascinante e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. De qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo? Queremos saber de onde vem nossa audiência. A miíase cutânea profunda, o diagnóstico que assombrou seu Antônio, é uma condição médica que, embora rara, serve como um alerta poderoso sobre a capacidade da natureza de se manifestar de formas inesperadas e, por vezes, assustadoras. O que para muitos poderia parecer um mero detalhe em uma caminhada matinal, uma dor leve, um formigamento sutil, se revelou, na verdade, a porta de entrada para um parasita que encontrou em seu corpo um ambiente de desenvolvimento. A mosca, um inseto onipresente em nosso cotidiano, especialmente em regiões com maior incidência de calor e umidade, como o clima tropical que predomina em grande parte do Brasil,
possui um ciclo de vida que, em circunstâncias específicas, pode se tornar um pesadelo para os seres humanos. A espécie responsável pela miíase, frequentemente, é a Dermatobia hominis, conhecida popularmente como mosca berneira. O processo que levou à infecção de seu Antônio não foi um evento isolado, mas uma sequência de fatores que culminaram na infestação. Geralmente, a mosca berneira não deposita seus ovos diretamente na pele humana. Em vez disso, ela utiliza outros insetos, como mosquitos ou moscas menores, como veículos para transportar seus ovos até um hospedeiro. Uma vez que o inseto vetor pousa na pele de um mamífero, a temperatura corporal do hospedeiro estimula a eclosão dos ovos. As larvas recém-nascidas, minúsculas e com um instinto de sobrevivência aguçado, penetram na pele do hospedeiro. No caso de seu Antônio, a presença de um pelo encravado pode ter facilitado essa penetração, criando uma via de acesso mais direta e menos protegida. Uma vez dentro da pele, as larvas se desenvolvem, alimentando-se dos tecidos do hospedeiro. Elas criam um túnel ou uma pequena bolsa subcutânea, onde permanecem por um período que pode variar de algumas semanas a alguns meses, dependendo da espécie da larva e das condições ambientais. Durante esse tempo, as larvas crescem, passando por diferentes estágios de desenvolvimento, e podem causar dor, inflamação e uma sensação de movimento sob a pele. A localização da infestação na perna de seu Antônio era particularmente preocupante, pois essa região é rica em vasos sanguíneos e linfáticos. A interferência na circulação sanguínea, mencionada na história, é um dos riscos mais sérios da miíase profunda. As larvas, ao se alimentarem e crescerem, podem danificar tecidos e vasos, comprometendo o fluxo sanguíneo. Em casos mais graves, se as larvas migrassem para a corrente sanguínea ou para órgãos internos, poderiam desencadear uma infecção generalizada, conhecida como sepse, uma condição de risco de vida que exige intervenção médica imediata e agressiva. A rapidez com que a filha de seu Antônio percebeu a gravidade da situação e buscou ajuda médica foi, sem dúvida, um fator decisivo para evitar um desfecho trágico. O procedimento para a remoção das larvas, descrito como delicado, envolve técnicas que visam extrair as larvas sem fragmentá-las ou deixá-las no local. A fragmentação de uma larva pode liberar substâncias que causam reações inflamatórias mais intensas e aumentar o risco de infecção. Em muitos casos, os médicos utilizam instrumentos cirúrgicos específicos para pinçar e remover as larvas, ou aplicam substâncias que podem torná-las mais fáceis de serem expelidas. A supervisão médica rigorosa é essencial durante e após o procedimento para garantir a completa erradicação do parasita e a cicatrização adequada da ferida. A história de seu Antônio, ao ser compartilhada em congressos médicos, como foi mencionado, transcende o caso isolado. Ela se torna um estudo de caso valioso, reforçando a importância do diagnóstico diferencial e da vigilância clínica, especialmente em regiões endêmicas para parasitas. Para os profissionais de saúde, serve como um lembrete de que, mesmo diante de sintomas aparentemente comuns, é fundamental considerar etiologias menos frequentes, mas potencialmente graves. A miíase, embora não seja uma doença de alta prevalência nos centros urbanos mais desenvolvidos, ainda representa um desafio em áreas rurais e em comunidades com menor acesso a saneamento básico e informação. No contexto brasileiro, com sua vasta diversidade climática e biológica, a miíase cutânea é uma realidade com a qual a população precisa estar familiarizada. A prevenção passa, em grande parte, pela higiene pessoal e do ambiente e pela atenção a pequenas lesões na pele. Proteger feridas abertas, especialmente em crianças e idosos, que podem ter a pele mais sensível ou o sistema imunológico comprometido, é uma medida simples, mas eficaz.
evitar o contato direto com insetos em áreas de mata ou com alta proliferação e, em caso de qualquer sinal de inflamação persistente, formigamento ou dor incomum em uma lesão, procurar imediatamente um serviço de saúde. São atitudes que podem fazer toda a diferença. A experiência de seu Antônio, embora chocante, também destaca o poder transformador do cuidado e do apoio familiar. Renata, ao insistir na consulta médica e permanecer ao lado do pai durante todo o tratamento, personifica a força dos laços afetivos em momentos de adversidade. Essa rede de apoio não apenas contribui para a recuperação física, mas também oferece um suporte emocional crucial, ajudando o paciente a lidar com o medo, a dor e a incerteza. A resiliência de seu Antônio, aliada à dedicação de sua filha, transformou um cenário potencialmente sombrio em uma história de superação e aprendizado. O que podemos aprender com essa história? Que a saúde é um bem precioso, muitas vezes negligenciado em sua sutileza, até que um evento disruptivo nos force a prestar atenção. Que os sinais mais discretos do nosso corpo podem carregar mensagens importantes e que ignorá-los pode ser um risco desnecessário. A míase cutânea profunda, como a vivenciada por seu Antônio, é um exemplo vívido de como a natureza, em sua complexidade, pode apresentar desafios inesperados. A história nos convida a uma reflexão profunda. Estamos realmente atentos aos sinais que nosso corpo nos envia? Estamos dispostos a agir diante de incômodos que, à primeira vista, parecem triviais? O caso de seu Antônio, que começou com uma simples dor na perna direita em uma manhã qualquer em Minas Gerais, nos leva a questionar a nossa própria percepção de segurança e vulnerabilidade. Ele nos mostra que, mesmo em rotinas aparentemente imunes a grandes perigos, a vida pode nos surpreender com ameaças que se aninham em detalhes ínfimos. A mosca berneira, com sua capacidade de transformar um corpo humano em um berçário para suas larvas, é um testemunho da engenhosidade e, por vezes, da crueldade da natureza. A intervenção médica bem-sucedida, contudo, também ressalta o avanço da ciência e a importância da ação rápida e informada. A história de seu Antônio é um chamado à ação, um convite para que olhemos para nossa saúde com mais atenção e para os nossos entes queridos com ainda mais cuidado. A prevenção é sempre o melhor remédio e a informação é a nossa maior aliada. Ao compreendermos os riscos, mesmo os mais incomuns, nos capacitamos a tomar decisões mais conscientes e a buscar ajuda quando necessário. A míase cutânea profunda, embora chocante, não deve ser vista apenas como uma anomalia médica, mas como uma oportunidade de aprendizado sobre a complexidade da vida e a importância da vigilância constante. Que lições podemos extrair dessa experiência para o nosso dia a dia? A primeira e mais evidente é a necessidade de não subestimarmos os sinais do nosso corpo. Aquela dor persistente, aquele formigamento inexplicável, aquela pequena inflamação que não some, tudo isso pode ser um alerta. A segunda lição é sobre a importância do olhar atento dos outros, especialmente dos familiares. A percepção de Renata sobre a condição de seu pai foi crucial. Ter alguém próximo que se importa e que está disposto a intervir pode salvar vidas. A história de seu Antônio nos impulsiona a refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente e com os seres vivos que o habitam. Em um mundo cada vez mais conectado e, paradoxalmente, mais distante da natureza em sua essência, é fácil esquecer que somos parte de um ecossistema complexo, onde interações inesperadas podem ocorrer. A míase é um lembrete de que, por mais avançada que seja a nossa civilização, as leis da biologia continuam a operar e a natureza tem suas próprias formas de se manifestar. A decisão de sua filha em insistir na consulta médica, mesmo diante da relutância de seu pai,
demonstra a força do amor e da responsabilidade familiar. Em muitas culturas, como a brasileira, os laços familiares são extremamente fortes e desempenham um papel central no bem-estar dos indivíduos. A presença de Renata durante o tratamento de seu Antônio não foi apenas um ato de cuidado, mas um reforço da conexão que os unia, um pilar de força em um momento de fragilidade. A míase cutânea profunda é um fenômeno que pode ocorrer em diversas partes do mundo, mas sua incidência tende a ser maior em regiões tropicais e subtropicais, onde as condições ambientais favorecem a proliferação de insetos vetores. Países como o Brasil, com sua vasta extensão territorial e diversidade climática, apresentam um ambiente propício para o desenvolvimento desse tipo de parasita. A história de seu Antônio, originária de Minas Gerais, ecoa em outras regiões do país e do mundo, onde a mosca berneira é endêmica, servindo como um alerta para comunidades que podem estar expostas a riscos semelhantes. O que podemos fazer, então, para nos protegermos e protegermos aqueles que amamos? A informação é o primeiro passo. Conhecer os riscos, as formas de prevenção e os sintomas é fundamental. A higiene pessoal, a atenção a feridas e lesões na pele e a busca por atendimento médico ao menor sinal de anormalidade são medidas cruciais. Além disso, é importante desmistificar condições como a miíase, pois o medo e a falta de informação podem levar à negligência ou a tratamentos inadequados. A medicina moderna, com seus avanços em diagnóstico e tratamento, oferece soluções eficazes para a miíase cutânea, mesmo em seus estágios mais avançados. A história de seu Antônio é um testemunho da capacidade da ciência em intervir e reverter quadros que, no passado, poderiam ter tido consequências fatais. A remoção cuidadosa das larvas e o acompanhamento pós-procedimento garantiram a sua recuperação completa. Em última análise, a história de seu Antônio é uma narrativa de resiliência, amor familiar e a importância da vigilância em saúde. Ela nos ensina que, mesmo diante de ameaças inesperadas e incomuns, a combinação de conhecimento, ação rápida e apoio mútuo pode levar à superação. A lição é clara. Nunca subestime os sinais do seu corpo e nunca hesite em buscar ajuda profissional. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios que a vida nos apresenta. No próximo vídeo, exploraremos outra história fascinante que nos mostrará como a ciência e a determinação podem superar desafios inimagináveis. Fique ligado para mais descobertas e reflexões que vão expandir a sua visão de mundo. E lembre-se, cuide-se e compartilhe este conhecimento para que mais pessoas possam se beneficiar. A complexidade da miíase cutânea, como a que acometeu seu Antônio, reside não apenas na sua manifestação física, mas também nas suas ramificações epidemiológicas e no desafio diagnóstico que ela impõe. Para além da observação clínica imediata, a compreensão aprofundada da doença exige um olhar sobre os fatores ambientais e socioeconômicos que podem influenciar sua incidência. Em muitas regiões do Brasil, a presença de condições precárias de saneamento básico, a proximidade com áreas rurais e a exposição frequente a insetos criam um cenário propício para a proliferação de parasitas. A mosca berneira, por exemplo, encontra nesses ambientes um terreno fértil para seu ciclo reprodutivo, e a falta de acesso a informações sobre higiene e prevenção pode agravar o problema. Ademais, a miíase não se restringe apenas à pele. Existem formas mais raras e perigosas, como a miíase gastrointestinal, ocular ou auricular, que ocorrem quando as larvas se desenvolvem em outras cavidades do corpo. Essas formas, embora menos comuns, podem apresentar sintomas mais graves e demandar intervenções médicas mais complexas.
A história de seu Antônio, ao focar na miíase cutânea profunda, serve como um portal para entendermos a amplitude dessa condição e a importância de uma investigação médica minuciosa quando há suspeita de infestação parasitária, independentemente da sua localização. Outro aspecto crucial a ser considerado é a resposta imunológica do hospedeiro. Cada indivíduo reage de maneira distinta à presença de parasitas. Enquanto alguns podem desenvolver reações inflamatórias intensas, outros podem apresentar sintomas mais brandos, o que, paradoxalmente, pode atrasar o diagnóstico. A capacidade das larvas de se desenvolverem em um ambiente relativamente protegido, sob a pele, dificulta a detecção precoce, especialmente em casos onde a abertura de entrada é pequena e discreta. Portanto, a observação contínua e a atenção a qualquer alteração na pele, mesmo que aparentemente inofensiva, tornam-se práticas essenciais de autocuidado. A narrativa de seu Antônio também nos convida a pensar sobre a percepção pública em relação a doenças parasitárias. Em muitas sociedades, há um estigma associado a infestações por parasitas, o que pode levar ao silêncio e à vergonha, dificultando a busca por ajuda médica. É fundamental desmistificar essas condições e promover a conscientização de que são problemas de saúde que podem afetar qualquer pessoa, independentemente de sua condição social ou higiene pessoal. A educação em saúde desempenha um papel vital na desconstrução desses estigmas e no incentivo à procura por tratamento. Por conseguinte, a história de seu Antônio, embora focada em um evento específico, reverbera em um contexto mais amplo de saúde pública e educação sanitária. Ela realça a importância de um sistema de saúde acessível e de qualidade, capaz de diagnosticar e tratar condições raras e complexas. Ao mesmo tempo, destaca o papel insubstituível da família e da comunidade no apoio e na proteção dos indivíduos mais vulneráveis. A compreensão aprofundada da miíase, desde suas causas biológicas até suas implicações sociais, nos capacita a enfrentar esses desafios com mais conhecimento e empatia. Ao tecermos os fios desta narrativa, percebe-se uma convergência de percepções que transcendem o evento pontual. A jornada através das nuances da saúde e da fragilidade humana revela como os detalhes, frequentemente negligenciados em nosso cotidiano acelerado, guardam em si o potencial de desdobramentos imprevistos. A intrincada dança entre o corpo, o ambiente e os micro-organismos que o habitam nos convida a uma reavaliação de nossa própria relação com o mundo natural e com os sinais que ele e nosso próprio organismo nos enviam. Nesse entrelaçamento de informações, emerge a compreensão de que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas uma condição intrínseca à existência. A maneira como respondemos a essa vulnerabilidade, seja através da atenção aos pequenos indícios, do amparo mútuo ou da busca por conhecimento, molda o curso de nossas experiências. As diversas camadas de complexidade que desvendamos nos conduzem a um patamar de entendimento onde a superficialidade cede lugar a uma visão mais profunda e integrada. Considerando o percurso traçado, torna-se evidente que a ciência e a empatia caminham de mãos dadas na edificação de um futuro mais seguro e consciente. As descobertas, os avanços tecnológicos e a disseminação do conhecimento científico, quando aliados ao calor humano e à dedicação familiar, criam um ecossistema de proteção e superação. A forma como interpretamos e agimos diante dos fenômenos que nos cercam e que por vezes nos afetam de maneiras surpreendentes é o que define a nossa capacidade de adaptação e resiliência. À medida que nos aproximamos do encerramento desta exploração, a reflexão se aprofunda, convidando a uma contemplação sobre o legado dessas vivências. O que permanece após a tempestade são as lições aprendidas
e a sabedoria adquirida. O caminho que se descortina a partir daqui é pavimentado com a compreensão de que a vigilância, o cuidado e a solidariedade são pilares essenciais para a navegação pelas complexidades da vida. A saga de seu Antônio, iniciada com um desconforto aparentemente banal em sua perna, desdobra-se em um profundo estudo sobre a interconexão entre os seres vivos e o ambiente que habitamos, e sobre a resiliência inata do corpo humano. O que se apresentou como um mero incômodo matinal, uma dor passageira, revelou-se ser a porta de entrada para um drama biológico, onde a sutileza da natureza se manifestou de forma avassaladora. A mosca, um elemento ubíquo em nosso cotidiano, transformou a intimidade de um corpo em um palco para o ciclo vital de suas larvas, um lembrete contundente de que a vida se manifesta em suas mais diversas e, por vezes, inesperadas formas. Essa jornada, desde a relutância inicial em buscar ajuda até a revelação chocante da miíase cutânea profunda, transcende a anedota médica. Ela se configura como um espelho multifacetado da própria existência, refletindo a fragilidade inerente à nossa condição biológica e a importância inestimável da observação atenta e do cuidado mútuo. A intervenção decisiva de Renata, sua filha, não foi apenas um ato de amor filial, mas um testemunho da força dos laços humanos em face da adversidade. Sua insistência, nascida da preocupação genuína, serviu como a ponte entre a ignorância e a ação, entre o risco e a salvação. A história de seu Antônio nos impele a uma reavaliação da nossa própria percepção de segurança e do quão intrinsecamente estamos ligados aos processos naturais, mesmo quando tentamos nos isolar deles. A capacidade de um organismo microscópico de desestabilizar a ordem de um corpo robusto e ativo é uma lição de humildade. Ela nos ensina que a verdadeira força reside não apenas na robustez física, mas na capacidade de adaptação, na vigilância constante e na sabedoria de reconhecer os limites da autossuficiência. A ciência médica, com sua precisão e capacidade de intervenção, emerge como um farol de esperança, capaz de decifrar os enigmas do corpo e restaurar o equilíbrio quando este é ameaçado. A lição que se extrai, portanto, não é de medo, mas de conscientização e de empoderamento. É a compreensão de que a saúde é um diálogo contínuo entre o indivíduo e o universo que o cerca, e que cada sinal, por menor que seja, merece ser escutado. A experiência de seu Antônio, ao ser compartilhada, não visa apenas chocar, mas educar e inspirar. Ela reforça a ideia de que a prevenção, a informação e o apoio familiar são os pilares de uma vida plena e segura. A prática de um cuidado proativo, que abrange tanto a atenção ao próprio corpo quanto a observação atenta daqueles que amamos, é o que verdadeiramente nos fortalece. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos viver cada dia, atentos aos sinais, conectados aos nossos entes queridos e abertos ao aprendizado que a vida, em sua infinita sabedoria, nos oferece.